Bem-vindas a mais um podcast da Belbelita, onde a gente fala de autocuidado, de beleza e de reconexão. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial pra gente, que é o luxo silencioso através do cuidado individualizado, que é o que a gente faz de diferente aqui no estúdio da Belbelita. Para isso eu trouxe de volta a nossa cabeleireira oficial, hairstylist com experiência profissional em mais de 3 países da Europa, Sulaia Farias. É muito bom estar aqui de volta, nesse podcast maravilhoso, e falar um pouco para vocês do nosso propósito aqui no estúdio, que é exatamente esse, nesse luxo silencioso, onde cada cliente tem o seu momento individual, a sua hora marcada, onde a cliente pode chegar aqui, tomar o seu café, se abrir com a gente, porque às vezes tem particularidades que a cliente tem com o cabelo, que ela não se sente à vontade em falar num ambiente onde tem vários profissionais atendendo, vários serviços sendo prestados naquele local. E aqui o nosso diferencial é esse. A cliente vai chegar, vai sentar, ter o seu momento, vai poder falar o que ela quer, o que ela deseja para o cabelo, e a gente vai poder entender o propósito da cliente naquele momento, não só fazer um cabelo, não só fazer uma mecha, um corte de cabelo, mas é entender e devolver a personalidade para a cliente e também assim deixar com que ela se sinta mais mulher, mais amada, mais empoderada, que devolva mesmo a autoestima para ela dentro daquilo que é a proposta e o desejo dela. Exatamente, como isso é importante para as mulheres que são o nosso público, né? Que são mulheres de 40 a mais. Como o luxo silencioso, ele é algo que realmente transcende, né, o universo da moda, o universo mesmo de atendimento, e ele consegue sim ser percebido através do serviço realizado. Sim, porque as mulheres mais maduras, elas buscam qualidade, né, e independente do valor, elas querem uma qualidade, elas querem ser bem atendidas, ser bem tratadas, né? Quem não quer? Eu, como falo por mim, como uma mulher mais madura, 40 a mais, né? Eu amo ser bem tratada. Então aqui no nosso estúdio, a gente transfere para a cliente aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Se eu quero um bom atendimento, um atendimento de qualidade, um produto de qualidade sendo usado em mim, eu também tenho que transferir isso para minha cliente, que é o nosso propósito aqui. Não só fazer um cabelo, mas transformar a vida das mulheres e fazer com que elas tenham uma experiência individual com o serviço prestado, com o produto usado, e não simplesmente só usar um shampoo, usar uma máscara, mas é que ela tem uma experiência mesmo, dela olhar para o espelho e falar, uau, eu me reconectei, eu me transformei. Então esse é o nosso propósito maior aqui no estúdio. E uma das maiores queixas que a gente recebe aqui no estúdio é de clientes que muitas vezes vão para salões, né, grandes salões, famosos salões, para fazer procedimentos simples. E é quase que unânime isso. Chega lá e vai passando de mão em mão. Então, às vezes, um procedimento que dura 2 horas, ele acaba se estendendo durante 3, 4, 5 horas. Até o dia todo tem queixas. Sem queixa de gente que, nossa, mas a última vez eu fiquei 8 horas no salão para fazer esse mesmo procedimento. E às vezes ela nem sabe o que foi feito. Quando a gente pergunta qual foi o procedimento que você fez, qual foi a progressiva que você usou, qual foi... ativo. Eu não sei. Então, a falta de transparência nesse tipo de atendimento é o que mais incomoda as nossas clientes. E o que mais ter essa segurança, né? Saber o que está sendo feito, a gente explica, a gente faz análise capilar, a gente mostra exatamente o que o cabelo dela precisa. Então isso transmite mais segurança para que ela faça o procedimento e tenha o cabelo que ela tanto sonhou. E o nosso diferencial aqui é que a cliente ela vai chegar, tudo que está sendo usado nela é uma marca própria, né? A gente não tem várias marcas aqui. A gente tem a Belbelita. A Belbelita você faz o protocolo do branco invisível, a Belbelita você faz o tratamento de mecha, você faz os protocolos de liso. Então todos os produtos são nossos. Então é muito transparente porque a cliente sabe o que ela tá usando no cabelo dela. Inclusive quando a gente vai usar a selagem, a gente fala, olha, o princípio ativo é o ácido glicólico, é uma lipotina. Então a gente explica exatamente a descoloração,
a gente ainda não usa um pó descolorante de marca própria. É a única coisa que não tem aqui no estúdio ainda, que é de marca própria, porque a gente não abre mão da qualidade. Até então, a nossa indústria não conseguiu chegar naquilo que a gente quer, mas está quase. Mas ainda assim, a gente preserva a qualidade independente da marca. E mesmo assim, a gente expõe isso para cliente, a gente explica que o que a gente está usando ainda não é um produto da Belbelita, porém é um produto de qualidade, mas é a única coisa. Todos os nossos outros produtos são de marca própria, são da Belbelita, a gente estudou e entendeu cada produto que a gente usa na cliente. Então essa transparência faz com que elas se sintam mais seguras e elas podem ver o resultado, elas veem o resultado tanto aqui quanto em casa, quando usam os produtos, no pós-mechas também, elas veem que o cabelo ficou diferente, não ficou como costumava ficar, porque a gente é bem transparente quanto à nossa qualidade. Enquanto o mercado inteiro está preocupado em vender cabelo, a gente está preocupada em devolver a conexão, a autoconfiança, a autoestima. E é o que a gente percebe quando a cliente senta aqui e quando ela sai daqui. É verdade. Que a nossa missão foi feita. É verdade. Elas chegam aqui com essas queixas, que muitas vezes elas chegam no lugar, elas não conseguem ter esse momento, esse bate-papo, essa interação com o cabeleireiro que está sendo ali, que está atendendo ela. E aqui a gente tem isso, esse diferencial. Então elas se sentem mais alegres. Tem cliente, quando termina o serviço, não quer ir embora, quer ficar aqui batendo papo, tomando café, porque o ambiente é muito gostoso. E a gente tem, assim, um atendimento como se fosse mesmo, né, a gente estava conversando, como se fosse um consultório médico. Consultório médico. Então, cada cliente tem o seu momento, a sua consulta, digamos assim, porque ela vai ali, ela vai expor o que ela quer, ela vai falar, e aí a gente vai analisar, a gente vai estudar, vai indicar o melhor produto, indicar o melhor serviço para aquele cabelo, porque muitas vezes a cliente chega aqui com uma proposta que não se enquadra dentro daquilo que é a estrutura do cabelo, né, dentro daquilo que é a estrutura do rosto, dentro daquilo que a cliente quer transparecer, se ela está querendo virar uma chave profissional, virar uma chave de autoestima, de controle. Então isso tudo influencia naquilo que ela vai sentar aqui na cadeira e fazer. Então a gente tem essa preocupação e esse zelo em ter esse cuidado, em ter essa... É a técnica, né? Isso, então eu acho que assim, a principal função, eu acho que do profissional é cuidar, né, do diagnóstico capilar. Então a gente tem alguns diagnósticos que são inegociáveis para a gente aqui no estúdio, como o diagnóstico microscópico, que a gente faz uma análise capilar profunda do fio, do couro cabeludo, faz uma análise para ver se o cabelo está precisando de uma reconstrução, está opaco, ou se está tendo descamação, ou alopecia, em caso de alopécias. Esse diagnóstico bem detalhado. E também tem o famoso teste de mecha. Sim, esse aí e tem gente que corre do teste de mecha. Sim. Eu não gosto de teste de mecha porque eu reprovo em todos. Então aí já não tem como a gente realizar o serviço, porque aqui o nosso é igual quando você vai no médico, o médico pede um determinado exame para ele saber qual é o procedimento que ele vai ter. Você não tem que fazer um hemograma completo, ou um exame de glicose, colesterol, enfim. Então aqui é a mesma coisa, você precisa fazer o teste de mecha, num caso desse, para saber qual o procedimento que eu vou fazer, qual o produto, qual a volumagem de OX que eu vou usar. Então, se eu não tenho esse pré-diagnóstico ali, para poder entender o que eu vou fazer no cabelo, eu não consigo fazer. E muitas vezes a cliente reprova no teste de mecha, não aceita, a gente explica para ela um protocolo para fazer, para poder depois de um tempo a gente retornar um teste e tentar fazer. Muitas vezes, não vou dizer muitas, mas algumas vezes a pessoa, a cliente, ela não segue esse protocolo, aí vai em outro lugar, faz, depois ela volta com o cabelo todo danado, porque fez. Quando volta, né? Quando volta. Às vezes ela passa aqui em frente, a gente olha, o cabelo tá todo emborrachado, a gente, uai. O que aconteceu? Ela fez. E muitas vezes a gente não está aqui só preocupada em querer o dinheiro, a gente está preocupada com a saúde do cabelo. Exatamente. Quando a gente fala que não é o momento, é porque realmente não é o momento. Muitas vezes outros profissionais aí só estão pensando no dinheiro, pega, faz, danifica o cabelo, então depois para você consertar aquela estrutura é muito mais difícil e muitas vezes a única solução é o corte.
O que muitas vezes entristece as clientes, porque a mulher ela tem um apego com o cabelo. Cabelo é a moldura do rosto. Então, se você não tem muita segurança, muito cuidado em tratar um cabelo, você tem o poder de levantar a autoestima da mulher e, ao mesmo tempo, de destruir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico. E esse é um erro muito comum que a gente percebe nas mulheres 40 mais. Eu tenho 41 anos, tá? Então, eu me enquadro nelas. Nos enquadramos. Também. Mas a mulher 40 mais, ela costuma querer cuidar do cabelo como ela cuidava quando tinha 20 anos. E não o que muda no cabelo? Qual que é a maior queixa dessas mulheres quando chegam aqui, da questão da mudança da porosidade, da estrutura do fio? O que você sempre indica? Como que é que chega aqui pra gente? A principal queixa é quando você tá, meu cabelo tá caindo muito, meu cabelo tá poroso, meu cabelo tá com frizz. E isso nós estamos falando de 40 a mais, que é o nosso público maior aqui no estúdio. Então esse é o questionamento. Isso tudo acontece por questões hormonais, o corpo tá mudando, os hormônios estão mudando, a menopausa bate na porta. Então assim, isso tudo o cabelo ele responde com uma queda mais acelerada, responde às vezes com uma alopécia, responde às vezes com uma porosidade muito grande, com a perda da melanina, o que consequentemente dá o cabelo branco, e o cabelo branco muitas vezes ele cresce mais poroso, mais áspero, mais espesso. Exatamente, é um cabelo mais difícil de você domar muitas vezes quando a pessoa faz selagem. Então assim, tudo isso são as queixas das nossas clientes que chegam aqui. Então elas querem um cabelo mais saudável, mais sedoso, e o que eu indico é sempre um tratamento, um produto específico. Se você tem um cabelo que ele é um cabelo ondulado para cacheado, você vai ter uma linha específica para nutrir, para também devolver a curvatura natural do cabelo, né, que inclusive agora está muito em alta, né? Então, assim, tem tudo isso. Então, as clientes, elas se questionam muito essa questão do cabelo estar mais poroso e com frizz. É unanimidade, poroso e frizz. Então, a gente tem aqui os produtos certos para fazer esse controle. É só uma questão da cliente seguir o protocolo. Seguir o protocolo, ela consegue. Não só seguir aqui. Mas o mais importante é que ela sai daqui com o produto perfeito para ela seguir na linha home care em casa e dar continuidade ao tratamento que foi iniciado aqui no estúdio. E então bacana, ela não tem aquela surpresa de sair daqui com o cabelo bonito e acordar no outro dia, lavou o cabelo, tá duro, tá áspero, tá armado. Então ela não tem esse tipo de surpresa porque ela continua com o tratamento em casa. Exato. E o mais bacana aqui da Belbelita é que os produtos eles são bem acessíveis comparado com outras grandes marcas. O que não perde para as outras grandes marcas, particularmente eu tive fora, conheci outros produtos além dos tradicionais do mercado e eu particularmente não acho, meu cabelo só uso Belbelita, não acho que deixa a desejar para grandes marcas nenhuma. Então a cliente ela tem um produto mais acessível com uma qualidade muito maior. Inclusive, Belbelita fez muito sucesso na Europa. Fez muito sucesso na Europa, na Inglaterra, na bagagem, usou ele lá eu atuei num salão em Portugal também, que eu cheguei a usar, um salão de uma querida, uma brasileira muito querida lá de Portugal, e eu atuei nesse salão, período que eu fiquei lá, eu usei Belbelita lá, inclusive nela também, e assim, todo mundo, é unanimidade, todo mundo gostou. A gente até tentou, mas é muito burocrático pra gente fazer a exportação pra lá ainda, mas já está nos planos, né, um futuro bem próximo. Então, assim, as clientes que eu atendi também na Inglaterra, amigas que moram lá, que eram minhas clientes aqui no Brasil, quando eu fui, ficaram sabendo que eu estava indo lá, eu levei Belbelita, vieram aqui no Brasil depois, compraram Belbelita para levar também. Então, assim, é um produto que tem uma característica mais brasileira e uma coisa mais, assim, dentro daquilo que é a nossa etnia, o nosso padrão de cabelo. Então, mesmo você estando em um outro país, onde a água é completamente diferente, uma água calcária, você está usando um produto certo para o tipo do seu cabelo, porque é diferente. Um cabelo que já o clima é diferente, exato, a umidade é diferente, a água é diferente. Então, os cosméticos brasileiros, eles foram feitos, produzidos e pensados para as curvaturas das brasileiras. Exatamente. Para o clima das brasileiras. Para a água que é fornecida aqui. Então, quando a gente vai usar um produto que a gente trouxe de fora,
Nem a chance sempre de dar errado é muito grande, porque ele não foi produzido pensado no nosso público, diferente das marcas que são produzidas aqui no Brasil. Exatamente. A Bel Belita é uma marca de muita qualidade. Eu sou suspeita de falar, que eu já uso há muito tempo. Quando você me fez a proposta de ser embaixadora da marca, uma das coisas que eu mais prezei foi a qualidade do produto e a preocupação com aquilo que eu já tive, que foi o câncer. Então, uma coisa que eu achei muito bacana é que o pH é equilibrado, não tem parabeno, então a gente se preocupa, a gente não usa formol, a gente não usa o ácido glicílico, então isso tudo agrega o valor e a qualidade do cabelo também quando a gente entrega para cliente. Exatamente. Duas coisas separam o cabelo saudável de um erro irreversível, que é a qualidade no produto. Sim. E o diagnóstico, que a gente não abre mão. É isso aí. Aqui são valores inegociáveis pra gente. É isso. E não dá pra falar da Bel Belita sem falar dos nossos protocolos, né? Que mais do que serviços, a gente fornece métodos exclusivos com protocolos que são mais do que eficientes. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos. O mais famoso protocolo da Bel Belita, do estúdio Bel Belita, se chama? Liso Max. Liso Max é o queridinho. É o queridinho, porque a gente tem 3 protocolos de liso aqui na Bel Belita, no estúdio Bel Belita. Os protocolos de liso, eles são voltados para pessoas que têm o cabelo ondulado, para o cabelo cacheado, que hoje, inclusive, é uma grande maioria no Brasil, é o cabelo com curvatura ondulado para o cacheado. O cacheado, exato. Por causa da nossa miscigenação, a gente tem poucas pessoas de liso e poucas pessoas com crespo. Exato. A grande maioria, ela varia ali entre o ondulado... Que é a mistura, né? Teve essa mistura aí. Exatamente. O cabelo, ele... E o cacheado, onde as pessoas se confundem muito com o liso armado. Sim. E aí, elas não querem aquele frizz, aquele volume, então elas procuram por protocolos que deixam o cabelo mais alinhado, que deixam o cabelo mais liso, ela é enorme. Muito. E os protocolos que a gente tem aqui na Bel Belita, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, não poderiam deixar de ser um sucesso absoluto entre as nossas clientes. Sim. E o interessante assim, dos nossos protocolos é que a gente indica para cada tipo de cabelo e muitas vezes não é aquele liso imediato, né? Porque a cliente às vezes, eu não quero meu cabelo liso. Aí faz uma progressiva, entra com formol, entra com tioglicolato e aí o cabelo fica liso, depois cresce com aquela diferença. O que a gente indica para a cliente sempre é uma naturalidade. Muitas vezes até para respeitar a curvatura do cabelo e o volume do cabelo sem perder aquele volume, sem perder aquela ponta natural. E nós temos aqui 3 protocolos, né? O primeiro deles, que é o nosso Liso Max, que é um protocolo onde a cliente faz uma reconstrução com a nossa linha do liso, ela finaliza com o Liso Max. E o nosso protocolo do Liso Max, ele prolonga o efeito da escova, né? Uma escova, ela vai ficar mais tempo no cabelo, um tempo como hoje, que está um tempo mais úmido, né? Mais úmido, com uma garoa. Então ele vai prolongar esse efeito da escova. Inclusive faz uma blindagem. Exato. Do fio. Quando a gente bota uma gotinha, a gota ela não penetra do fio, então ele faz a hidrorrepelência. Isso. Esse processo, ele repele microgotículas de água, que é o que causa o frizz. E é onde tem onde arma o cabelo. Onde tem esse clima mais úmido, mais tropical, o sereno. Então isso tudo faz com que o efeito da escova seja prolongado. Não é um alisamento permanente, não é nada agressivo pro cabelo. É uma coisa temporária, aí enquanto tiver escova. Porém também quando você lava e usa ele natural, ele controla o frizz. Controla. Você o usa meu uma cabelo, vez na por exemplo, semana. eu uso uma vez no mês. Nem na semana, no mês. E ele fica bem alinhado. É um cabelo mais fino. Ele é mais fino, então ele fica uma coisa mais... não fica cacheado, não fica liso, escorrido, que eu não gosto. Sim. Mas ele fica alinhado, sem muito frizz, com aquele volume na medida certa. Exatamente. E a gente tem o protocolo liso extremo, que é um protocolo onde é feita uma selagem no cabelo, porém mais leve, não é nada que vá alisar o cabelo extremo, nada disso. O nosso liso extremo, que a gente chama o protocolo do liso extremo, é porque ele é diferente do liso max, que é um liso temporário. O liso extremo, você vai fazer um protocolo nele com o ácido glicólico,
que é um alisamento que ele vai saindo em torno de 2 meses, 3 meses do cabelo. Ele tem ele prolonga mais o tempo, uma durabilidade maior, né? Porém, ele não perde a naturalidade do cabelo. Ele vai reduzir o volume, vai controlar o frizz, vai dar um liso quase 80% no cabelo, sem deixar aquelas pontas bem esticadas, sem deixar o cabelo minguado, sabe? Mas ele deixa um volume natural no cabelo, sem frizz. A cliente pode ter mais facilidade em lavar, bater um secador, o cabelo tá arrumadinho ali, porque ele também é ativado com o calor do secador. Natural, quando ele fica natural, seca natural, ele também seca bom, bacana, mas se a cliente quiser um efeito melhor, é só bater um secador que o cabelo tá maravilhoso e respeitando a naturalidade do cabelo, sem perder aquele efeito natural, bonito do cabelo. Esse é o liso extremo. Então, e aí a gente tem o protocolo para quem gosta daquele liso espelhado, bem lisinho, que é aquela que bate o cabelo e fica bem lisinho mesmo. E qual é esse protocolo? E o melhor, não é formol. E nem ácido glicoxílico. Uma coisa que é muito importante é que o nosso ácido glicólico não é alisador como o ácido glioxílico, Exato. Que são o formol e o ácido glioxílico, eles são proibidos pela Anvisa. Exatamente. Então não podem ser utilizados nem em dosagens mínimas. Então assim, ele realmente causa dano, ele pode causar cegueira. É porque tem contato com o couro cabeludo. Exatamente. E quando ele entra aqui, ele entra na corrente sanguínea. Então não é recomendado e hoje ainda é proibido. Então o que a gente utiliza são produtos que são liberados pela Anvisa, que não mudam a curvatura do fio, né, de forma química agressiva, mas que alinham o fio, que o fio ele fica mais maleável, fica mais alinhado e fica muito mais bonito, sem dar aquela perda das pontas ressecadas, aquela quebra. Exato, sem aquele afinamento nas pontas. Exatamente. Então aquele cabelo rabo de rato não vai ter, porque o protocolo ele protege a fibra enquanto deixa o cabelo alinhado. E esse protocolo que você está falando, que é o Liso Pro, conta um pouquinho pra gente como que é o efeito dele, a diferença dele, por que as clientes gostam tanto desse protocolo. O protocolo, o Liso Pro, ele é feito, a base dele é lipotina, né? É uma base... Por que a gente fala muito do que a gente usa aqui? Porque a gente é transparente. Primeiro ponto. Então a gente fala, às vezes a pessoa, mas você... Não, gente, não estou contando o segredo. É a base. O segredo está na técnica. Aí é a diferença. Aí é outra história. Então assim, a base é a lipotina. Porque a lipotina, ela dá um liso 100% no cabelo, para você que quer o cabelo mais lisinho, porém ela mantém a qualidade do fio, ela mantém a estrutura do fio, ela deixa o fio mais brilhoso, mais saudável, mais maleável. Não é um produto agressivo, até porque se fosse eu não poderia também usar na cliente. Então eu mesma como profissional, por conta do câncer, eu não poderia usar, porque seria uma coisa que iria estar me agredindo. Então se eu não quero me agredir, eu não posso agredir a minha cliente. Então é um produto de muita qualidade e de segurança, que gestante pode fazer, criança pode fazer, não tem problema algum. Então é um protocolo que as clientes gostam exatamente por essa praticidade, para quem gosta do cabelo mais lisinho. Então ele vai deixar bem lisinho mesmo, como se você tivesse feito aí uma progressiva tradicional do mercado, porém a diferença é que a progressiva ela é extremamente prejudicial para o cabelo. E a lipotina não, já é um aminoácido. É um aminoácido, exato. Ela nutre, sela e dá o liso. Exatamente. E a diferença está na técnica, no jeito de fazer, no calor da prancha, na quantidade que você prancha. E já é uma questão mesmo de profissional. Exatamente. Agora, o morango do amor. Morango do amor do Estúdio Belbelita. O morango do amor. A gente não sabe fazer morango do amor, graças a Deus essa tendência acabou, mas a gente tem o nosso moranguinho do amor aqui, que é o protocolo do branco invisível. Esse é o nosso queridinho. Olha, foi um desafio como profissional. Outros profissionais que estiverem assistindo a gente sabem que não é fácil trabalhar com o protocolo do branco invisível. Que é um protocolo exclusivo. Esse protocolo é exclusivo nosso. É branco invisível porque existem vários nomes no mercado. Exato. Né? Mas esse protocolo do branco invisível
para que a gente adaptou essa técnica junto com os nossos produtos. Exato. Ele é exclusivo. É exclusivo. Aí você vai falar, mas tem outros produtos. Não, sim, existem outros produtos no mercado que fazem a mesma proposta, né? Mas o protocolo, o diferencial nosso é o protocolo. É o produto que a gente usa, é a finalização que a gente tem, é o tratamento que a gente dá. Isso tudo faz parte do nosso protocolo do Branco Invisível, que se tornou o nosso queridinho, porque é um produto que não tem chumbo, é um produto que não tem amônia, ele tem o hidróxido de amônio, que é diferente. Aí teve uma cliente que perguntou, mas se ele não tem amônia, como ele tem? É diferente, ele não tem aquela quantidade pesada da amônia no cabelo, que é o que prejudica, que é o que muda a estrutura do fio, que deixa o fio mais poroso, mais ressecado. Que abre, né, o fundo de clareamento. Que abre o fundo de clareamento, exatamente. E não tem o chumbo, que é extremamente prejudicial para a saúde. Então o hidróxido de amônio precisa dele para ele pigmentar o cabelo branco, senão não tem como, a gente precisa ter uma concentração mesmo que seja pequena. Então teve uma cliente que eu atendi ontem até, que ela sempre teve muita alergia na coloração. E aí ontem ela me falou que ela fez o protocolo do Branco Invisível e ela falou, Soraya, eu senti uma leve coceirinha só no pescoço, mas foi assim, mínimo, porque eu tenho uma intolerância muito grande a pigmento. Só que dessa vez nem antialérgico eu precisei tomar. Foi uma coisa mínima, ou seja, o mínimo, que é o que tem o hidróxido de amônio, é o mínimo, mas aquilo que dava ela, quando ela fazia coloração, o olho dela inchava, dava a alergia na testa, aqui atrás, muito forte. Ela tinha que tomar antialérgico antes de fazer e depois de fazer ela tinha que tomar tipo uns 5 dias para poder ela conseguir melhorar. Isso foi o relato dela ontem aqui comigo, falando. Então, assim, graças a Deus, esse protocolo, ele foi comprovado agora para mim, assim, na prática, que ele realmente não dá uma alergia, mesmo a cliente tendo uma intolerância a pigmento muito grande, foi uma coisa mínima, que ela nem precisou de tomar a quantidade que ela tomava antes de antialérgico para poder aquilo ser solucionado. Então, assim, é um produto que tem feito muita diferença aqui no estúdio, a qualidade dos fios, clientes que antes que tinham queixas de que o cabelo caía muito por conta da coloração, o cabelo ficava muito poroso, hoje já não tem mais essa queda, o cabelo já está mais saudável. Então, assim, é um protocolo, não é fácil de trabalhar com ele. Você precisa de ter um olho muito bom, você precisa de respeitar tempo. Tempo é fundamental no protocolo, gramatura, não, vou botar um pouquinho aqui. Não, tem que ser preciso. Se não for preciso, aí o protocolo não funciona. E vamos falar desse protocolo do Branco Invisível, quando a pessoa ela tem um cabelo louro claro, mecha. Ela tem mecha, louro bem claro, e não está no momento ainda dela fazer luzes, né? Tem 2, 3 meses que ela fez luzes, e ela quer retirar o branco. Como que dá esse efeito no protocolo? O protocolo, ele consegue chegar num tom bem parecido com o das mechas da cliente. A gente fez também esses dias que ficou bem harmônico, exatamente que a cliente já tinha uns 3 meses, tinha feito mechas, e ela queria cobrir os brancos, mas não queria usar a coloração e também ainda não queria fazer mechas. E eu falei, seus problemas acabaram. Nós temos a solução para isso. Então a gente faz essa cobertura do branco, que é definitivo, não é temporário. Sai com lavagem. Não é, né? A pessoa fala, mas sai com lavagem. Não sai. Ele vai pigmentar apenas o fio branco sem mudar o fundo de clareamento e sem prejudicar também quando ela for fazer as mechas. Não prejudica de forma, pelo contrário. Não dá incompatibilidade química. Não tem incompatibilidade química, não tem. Então ele vai pigmentar o branco, vai dar um efeito de luzes no cabelo que vai prolongar mais o tempo dela fazer o retoque das luzes, sem danificar ou prejudicar ou alterar o tom das mechas dela. E o tempo? O tempo no caso assim, do cabelo claro, bem claro, é 3 minutos. De 3 a 5 no máximo. Nesse caso mais claro, são 3 minutos. É muito rápido. Então, a cliente chega aqui, lava o cabelo, faz o cabelo, sai daqui linda. O tempo, duração desse atendimento todo, ele sai mais ou menos quanto tempo para um cabelo claro? 1 hora. Em torno de 1 hora. Uma mecha que duraria 4 horas. Sim. Uma mecha que duraria, ou até mesmo uma coloração duraria aí na faixa de 2 horas, porque você tem que
aplicar a coloração, preparar, aplicar, deixar 45 minutos no cabelo, depois lavar, hidratar, finalizar, 2 horas para você fazer uma coloração. Você faz o protocolo do branco em menos de 1 hora, às vezes, dependendo do cabelo. Se é um cabelo muito curtinho, menos de 1 hora você tá pronta, né? E num cabelo que tem uma mecha mel, né? Uma morena iluminada, que faz mecha de 6 em 6 meses, porque ela gosta daquele ombre, mas agora ela tá incomodada com os cabelos brancos. Sim. E ela não quer aumentar a quantidade de mechas no ano, para não danificar o cabelo, ela gosta do tom morena iluminada. Como que é feito? Então, o tom de mel também pode ser feito. Um tom de mel vai variar aí entre 15 e 20 minutos. Por que eu falo que vai variar? Porque existem clientes que têm uma concentração muito maior de branco aqui na frente. Então a gente começa aplicando pela frente para não dar aquela coisa, aquela tiara, a gente começa, aí nesse ponto aqui, ele fica 20 minutos e no restante da extensão do cabelo, 15 minutos. Então, quando finaliza o tempo, ele vai dar esse moreno iluminado num tom de mel. E num tom mais pro acobreado, mais para um tom quase chegando num douradinho, isso no acobreado pro dourado pro acobreado, na verdade, aí já é uma quantidade maior de tempo, que aí ele vai pigmentar quase num tom de 6, que vai ficar em torno, porém ele vai dando dependendo da quantidade da volumagem da OX, a quantidade de OX, ele vai dar nesse tom assim de dourado, que vai dar esse efeito mais assim iluminadinho no cabelo, aí vai em torno de 30 a 40 minutos, também dependendo da frente do cabelo da cliente. Se ela tiver uma concentração maior de branco na frente, como aqui nessa região do arco da cabeça, aí você deixa mais tempo, finalizando aí no máximo 30 minutos. Então, o nosso protocolo, ele age em diferentes tipos de cabelo, no máximo 30 minutos. Porque passar de 30 minutos, ele não vai pigmentar mais, não vai fazer mais o efeito que ele tem que fazer, porque a cobertura dele vai até o tom de 6.